E aí, pessoal, né? Boa noite a todos. Né? Espero que aí, sejam bem, né? Vocês estão aí passando a semana prontos para mais uma aula da semana. Vamos lá, né? Antes de darmos início, né, a nossas aulas, a nossa aula de hoje, né? Aí, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus, né, sou psicólogo, né, estou aí ensinando a vocês, né? Para quem não assistiu os vídeos anteriores, né? Esse é o seu primeiro vídeo aí. Esses vídeos são sobre, né, a psicologia em geral, né? São os primeiros vídeos. E após esses vídeos, né, a gente trouxe também, né, a psicoterapia dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental, né, como que o intuito, né, de mostrar para vocês, ensinar a vocês como, né, os psicoterapeutas eles trabalham na luz, né, dessa abordagem. Né? Sugiro, né, antes de vocês, os novatos, né, para os novatos, antes de assistirem esse vídeo de hoje, né, assistam os vídeos anteriores. Né, que aí trouxe também, tem também sobre a introdução do TCC, né, aí, todo o processo de apresentação da terapia, de como a terapia ela funciona, né, como que a gente faz aí o processo mais importante dentro da terapia cognitivo comportamental, né, que é conceitualização cognitiva, né, como a gente trabalha com isso, né, a gente cria, né, esse processo de conceitualização junto com o paciente, né, para aí a gente começar a trabalhar junto com os pacientes, tá? Sem mais enrolação, né, a nossa videoaula de hoje, né, a gente vai trazer alguma técnica, né, que a gente utiliza bastante, né, para pacientes com ansiedade generalizada, com alguns processos de depressão, né, que é a integração, né, de multifunções, né, à terapia cognitivo-comportamental. Pois bem, né, introduzindo, né, a nossa aula de hoje, né, a multifunções, né, tem sido estudado, né, intensamente algumas vezes, né, com intervenção independente e algumas vezes como parte de uma modalidade psicoterapêutica. Né? Muitos pesquisadores, né, estudaram sua eficácia, né, para inúmeros problemas, né, incluindo transtornos psiquiátricos, condições médicas e estresse, né, e também com prevenção de recaída para a depressão. Nessa aula de hoje, né, a gente é esperado, né, que vocês compreendam, né, o processo dessa técnica, o que é a multifunção, né, para que ela serve, e com isso, né, sejam capazes, né, de responder aos seguintes questionamentos, que são os questionamentos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Né? Primeiro, né, o que é a multifunções? Por que usá-la com os pacientes? Segundo, né, o que é a prática formal versus informal de multifunções. Terceiro, né? Porque você mesmo deve praticar multifunções. Quarto, que técnicas você usa, né, utiliza antes de introduzir a multifunções. Quinto, como você introduz a multifunções, como você pratica a multifunções da respiração e depois a faz. E por fim, né, o nosso último tópico, né, o que é a técnica a worry, né, para a preocupação. Iniciando a nossa aula, aí vocês me perguntam, né, mas o que é a multifunções? Pois bem, uma definição, né, de multifunções alcançada mediante, né, o consenso por especialistas é a manutenção da atenção, né, na experiência imediata, ao mesmo tempo, né, que se assume uma orientação de abertura, aceitação e curiosidade. Nela, ensina a focar no que está aparecendo no momento, seja externamente ou internamente. Como, por exemplo, né, seus
pensamentos, suas emoções, suas sensações corporais ou mentais, né, ou externamente, né, falando com alguém. E você pratica, né, a predisposição para experimentar o que está acontecendo no presente sem o julgamento. A mindfulness é de particular utilidade quando o paciente está engajado em um processo de pensamento mal adaptativo, como obsessão, ruminação, preocupação ou autocrítica. Também é muito útil quando o paciente teme experimentar certos estímulos internos, como emoções negativas, pensamentos, imagens, fissuras ou dor. A mindfulness ajuda, né, a desenvolver uma relação diferente com seus pensamentos. Em vez de envolver com elas, por exemplo, questionando sua validade, né, você nota sua presença sem julgamento e permite que eles venham e vão por conta própria. O objetivo não é eliminar o pensamento inútil ou suprimir estímulos internos angustiantes. Isso geralmente é impossível e mal adaptativo. Em vez disso, né, a Mindfulness o ajuda a observar e aceitar suas experiências internas sem julgamentos, sem avaliá-las ou tentar mudá-las. Em outras palavras, você aprende a focar no momento presente, ao mesmo tempo estando aberto, receptivo e curioso. Mas há vários tipos, né, de mindfulness. São eles: mindfulness dos pensamentos, mindfulness dos estímulos internos e mindfulness da autocompaixão. A mindfulness dos pensamentos é fundamental e funcional para pacientes que ruminam excessivamente, se preocupam ou tentam suprimir pensamentos ou imagens intrusivas. Já, né, a mindfulness de estímulos internos é funcional para, né, emoção interna e outras experiências internas angustiantes. Porém, já, né, a mindfulness de autocompaixão é funcional para pacientes que experimentam muita autocrítica. Nessa aula, né, de hoje será abordada a mindfulness dos pensamentos, né, usando um foco na respiração, especificamente para pacientes que se engajam, né, em ruminação depressiva. Feito essa introdução dessa aula, né, a gente começa trazendo, né, a ruminação de Abe, que é o personagem, né, que Judith trabalha para explicar, né, como é que funciona esse processo de psicoterapia dentro dessa linha teórica, né, da terapia cognitivo-comportamental, para ajudá-los a vocês a entenderem como é esse processo. Pois bem, né, esse é um cenário típico em que Abe rumina. Por exemplo, né, ele está sentado no sofá, na sala, assistindo uma televisão. Vem uma série de pensamentos depressivos e passa pela sua mente, né, sua cabeça, e interfere na sua concentração. Por que estou assistindo a TV? Eu deveria estar procurando um emprego. Estou desperdiçando minha vida. Sou um fracasso. Eu costumava ter uma vida boa, mas tudo acabou mal. Não há esperança. Nunca vou me sentir melhor. Esses pensamentos, né, se repetem interminativamente. Eles provocam tristeza, desesperança e um sentimento de peso em seu corpo, né? Minam sua confiança e motivação. E ele continua sentado no sofá, em vez de que se engajar em uma ação de valor. Nesse caso, né, primeiramente, os psicoterapeutas avaliam junto com seus pacientes os pensamentos automáticos de seus pacientes. No caso de Abe, por exemplo, né, ele, com essa avaliação dos seus pensamentos descritivos no slide passado, sentiu algum alívio na sessão. Mas, né, apesar de praticar respostas fortes a eles em casa, seus pensamentos continuam voltando. Ele, né,
assim como uma porcentagem dos pacientes deprimidos, estavam engajados num processo de pensamento inútil de ruminação. E tinha problemas para desvencilhar disso. É como se fosse uma roda gigante, né? Onde a gente rumina os nossos pensamentos disfuncionais, só que a gente está num comportamento desadaptativo de um fracasso, né? De uma inatividade, de uma possível incompetência, né? E esse pensamento lhe gera um comportamento de inatividade, né? Então, para que eu vou fazer isso se eu sou incompetente? Então, eu vou ficar aqui porque eu sou inútil, né? Porque eu não tenho capacidade para superar as suas dificuldades, né? Mudar esse comportamento. Para isso, a gente precisa, quando a gente já conversou, né, uma das formas é modificar os nossos pensamentos automáticos. E outras formas também, né, é a interação dessas multifunções a esse processo, como a gente vai conversar aí ao longo dessa aula, tá certo? Antes de darmos início, ele acreditava que se eu refletir profundamente, né, sobre o porquê de eu perder emprego e minha esposa, posso descobrir como evitar as coisas ruins, como essas, no futuro. Né? Se antes de tudo eu conseguir descobrir como fiquei deprimido, eu vou me sentir melhor. Ele também se preocupava, né, em certa medida e tinha certa crença. Se eu conseguir prever os pensamentos, talvez eu possa impedir que eles ocorram. Essas crenças, né, podem ser funcionais em determinadas situações, mas tornam altamente disfuncionais quando provocam a recorrência dos mesmos pensamentos negativos de forma repetida. Né? Depois de um período de tempo, ele desenvolveu uma outra ideia disfuncional. Depois que eu começo a pensar assim, não consigo parar. A prática da multifunções o ajudou a mudar essa crise. Responder aos seus pensamentos era importante, mas não era suficientemente eficiente. Depois de aprender multifunções, ele foi capaz de reconhecer quando estava ruminando, de aceitar a experiência e aceitar a emoção negativa. E então escolher não se engajar em seus pensamentos. No início, ele aprendeu a fazer isso focando na sua respiração e depois focando em sua experiência externa. Agora a gente entra, né, nessas práticas informais e formais da multifunções. Há dois tipos de práticas de multifunções, que seriam as formais e as informais. Qual a diferença delas? Pois bem, em uma meditação multifunções formal, você reserva um período de tempo, como por exemplo de 5 a 6 minutos. Vai para um local silencioso e foca na sua atenção em uma experiência particular, como por exemplo, respiração, diferentes partes do corpo, movimento, pensamentos, emoções, objetos externos ou sons. Você nota quando sua atenção dispersou da experiência específica e sem julgamento atrás de volta para a experiência. Recomendamos que muitos pacientes pratiquem meditação formal por aproximadamente 5 minutos. A chance que eles mantenham uma prática formal de multifunções é muito maior se ela for breve. Já a prática informal, que é uma aplicação, né, dos princípios da multifunções às suas experiências cotidianas, focando no que você está fazendo ou no que está acontecendo no momento de forma receptiva, aberta e sem julgamento.
já é, né, informal, já é na aplicação do cotidiano, né, já tem um foco aí presente com abertura e sem julgamento, e aceitar os pensamentos e emoções desejadas sem controle. Essa aí é a diferença. Porém, né, quando sua mente se dispersa para o futuro, né, ou o passado, e não é útil pensar mais nisso, traga de volta para a sua experiência atual. Além disso, ao notar uma relutância em experimentar pensamentos, emoções ou sensações indesejadas, tome nota das experiências, permita que eles estejam presentes sem tentar controlá-los e traga sua atenção de volta para a tarefa em questão. Nosso próximo tópico dessa aula que a gente vai conversar, né, técnicas antes de introduzir a multifunções. Pois bem, alguns terapeutas, né, comportamentais ensinam a multifunções, né, como uma habilidade independente. Mas descobrimos que integrá-la, né, ao tratamento com a terapia cognitivo-comportamental é muito mais efetivo. Né? Essas são estratégias importantes para usá-la com os pacientes antes de que você introduza multifunções, usando a ruminação depressiva como exemplo. Primeiro, o que você faz? Introduza o paciente, o paciente sobre o modelo cognitivo. 2. Examine as vantagens e as desvantagens da ruminação versus as vantagens e as desvantagens de focar no momento presente e usando as habilidades alternativas como solução de problemas e a multifunções quando necessário. Terceiro, utilize o questionamento socrático para testar a acurácia do que ele vê como vantagem da ruminação. Quarto, discuta como a ruminação interfere na sua habilidade de viver a vida de acordo com seus valores. Quinto, informe o paciente sobre a multifunções como esse processo da multifunções pode ser útil para o seu processo de pensamento. Sexto, faça dar início ao processo de pensamento da própria sessão. Sétimo, peça-lhe para avaliar a intensidade da emoção negativa. Depois disso, guie o paciente durante o exercício da multifunções por cerca de 5 minutos. Ao mesmo tempo, gravando para que ele possa praticar em casa. Depois do exercício da multifunções, use as seguintes estratégias. Primeiro, peça que o paciente reavalie a intensidade de sua emoção negativa. Segundo, oriente para tentar tirar conclusões sobre a experiência para modificar ainda mais sua crença disfuncionais sobre o processo de pensamento. E, por fim, colaborativamente, defina um item no plano de ação, em geral, praticando a multifunções formal por cerca de 5 minutos, todas as manhãs, e então, previamente, estando utilizando estratégias como multifunções informal para desencilhar dessa ruminação durante o dia. Há duas razões que queremos que o paciente se engaje no processo de pensamento inútil antes de começar um exercício comum de funções da respiração. Que são, Primeiro, o exercício pode servir como um experimento comportamental para testar as crenças disfuncionais. Como, por exemplo, a ruminação é incontrolável. O paciente aprende que o exercício de multifunções lhe proporciona um grau de controle sobre sua ruminação, o que motiva a praticar entre as sessões. E o segundo, é importante replicar as condições que o paciente irá experimentar quando usar essa estratégia de forma fora da sessão. Se a psicoterapeuta de hábito tivesse ensinado multifunções a ele durante uma sessão de terapia em que ele estivesse mais relaxado, talvez ele tivesse retornado na semana seguinte relatando que a multifunções não ajudou durante a semana, quando estava estressado e ruminando.
O próximo tópico eu trago uma técnica, né, da Multifunctions que chama a técnica Awari, né, que é usada aí para ansiedade e preocupação excessiva. A técnica, né, da consciência plena foi concebida para ser utilizada quando os pacientes se preocupam excessivamente, né, e experimentam ansiedade excessiva, né, como eu já conversei aí com vocês. Você pode adaptá-la para ruminação raivosa ou depressiva. Isso aí tanto faz. Né? Esses são os passos. Né? Primeiro, aceite a ansiedade ou a outra emoção qualquer que o paciente esteja sentindo no momento. Segundo, se observe. Terceiro, haja construtivamente com ela. Quarto, repita os passos. 5. Espere o melhor. Esses passos são descritos no apêndice, né, do livro da terapia cognitivo-comportamental. Sugiro a vocês darem lá uma olhadinha, né, caso queiram saber a mais aprofundadamente. E a gente trouxe só um apanhado, né, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Né? Para ensinar o paciente, né, a utilizar essa técnica, peço que ele descreva brevemente uma situação futura em que ele prevê que se sentirá ansioso. Depois peça que ele imagine essa situação como se estivesse acontecendo agora e visualize a si mesmo utilizando os 5 passos. Resumindo nossa aula de hoje, né, a Multifunctions, né, é manter a atenção, né, na sua experiência imediata, ao mesmo tempo estando aberto, receptivo e curioso. Pesquisas mostram, né, que Multifunctions pode torná-lo o tratamento mais efetivo, sobretudo quando o paciente está engajado em ruminação, preocupação, pensamento obsessivo, autocrítica contínua ou evitação das experiências internas. Integrar nessa Multifunctions a terapia provavelmente será mais efetivo do que ensiná-la com uma técnica independente. Encoraje os pacientes a praticarem Multifunctions todos os dias utilizando estratégias formais e informais. Aí eu deixo, né, uma pergunta para você, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, para a sua reflexão. Fique à vontade, se quiser responder. No próximo slide eu vou deixar meu e-mail para contato, né, que seria: em que aspecto essa prática de Multifunctions seria útil para você? Aí, meu e-mail, né, fiquem aí à vontade para entrar em contato comigo, né? Essa é a forma que vocês conseguem entrar em contato comigo. Vou estar aí à disposição para ajudá-lo aí da melhor forma possível, tá certo? Mas espero que tenham gostado dessa aula, tenha entendido o processo da Multifunctions, né? O que é a Multifunctions e como ela funciona aí, integrada essa terapia cognitivo-comportamental. Tenha entendido aí os processos, tenha gostado dessa aula e tenha uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Fui.